Podcast Confecção que dá certo. Oferecimento Nacional Têxtil, criando a moda junto com você. Olá pessoal, estamos mais uma semana do nosso programa Confecção que dá certo. Hoje trazemos um convidado ilustre, que eu acredito que é a marca, a região toda, até fora dela é conhecida, que é o Alisson Rafael. Ele é o cofundador da marca Cavalheiros. Seja muito bem-vindo ao nosso programa e obrigado pela sua presença. Eu e Érico, anfitrião do programa, trazemos hoje para vocês conhecerem um pouco mais a marca Cavalheiros, que é uma empresa que tem 18 anos já de vida na região, já atua aqui nesse mercado e até fora dele, não é isso, Alisson? E eu queria que vocês conhecessem, eu trouxe o Alisson justamente para ele falar, nós vamos falar sobre planejamento financeiro, que é a parte que ele atua dentro da empresa como fundador, mas ele atua muito forte na área financeira. A gente vai falar sobre isso, mas eu queria que você nos contasse um pouco hoje, a Cavalheiros, 18 anos, como ela está hoje. Sim, obrigado pelo convite, Romildo, Érico. Então eu vou contar um pouco da história da Cavalheiro, voltada mais para a área que eu estou atuando sempre, né? Eu estou um pouco em todos os setores ali da fábrica, né? O gado engorda com o olho do dono ali, né? Isso. Mas eu gosto muito da área administrativa, a área ali financeira, né? Minha formação é matemático com contabilidade, né? Então é uma área que eu me identifico muito, né? É a área estratégica. A Cavalheiro hoje ela tá no mercado aí há 18 anos, com várias mudanças. A gente começa, acredito que isso é a grande sacada do empresário, né? É mudar, né? Constantemente vendo aonde o vento está levando a empresa, né? Então a gente começou muito voltado para camisa social, depois a gente foi para camiseta, né? E hoje a gente está 50% aí, 50% em camisas, 50% em camisetas e outros produtos aí que agregam um nicho, né? E eu percebi que a Cavalheiro hoje é um grupo Cavalheiro. Isso. Então tem vários segmentos, apesar de tudo no segmento de confecção. Quais são as áreas que vocês atuam? É um guarda-chuva lá, o grupo é um guarda-chuva, né? Então ali a gente divide as áreas ali, até para conseguir fazer um DRE, né? A gente vai falar um pouco do DRE, mas até para fazer um DRE muito mais fácil, né? A gente dividiu a empresa na parte de confecção, a parte que faz as peças ali, a produção em si, né? O operacional, e as lojas, é outro braço do grupo, e a lavanderia, que a lavanderia também ela faz PL, basicamente a lavanderia ela faz a questão da terceirização de outras empresas, né? A confecção também faz essa parte de terceirização, né? Então ficou dividido dessa forma. A parte de processo ali, operacional de fabricação ficou comigo e com minha irmã. As lojas ali, minha mãe administra e meu pai ficou na questão da lavanderia. É muito bom, né? Contar com a família, pessoas de confiança, e a gente consegue cada um tocar a sua área e de certa forma um prestando conta para o outro, porque o resultado é do grupo. Então, como o Érico aí pontuou, a Cavalheiros hoje é o grupo Cavalheiros, né? Que compõe as lojas, a fábrica, as lojas e a lavanderia, não é isso? Exatamente. Então, é do grupo, e esse grupo ele é dirigido por um membro da família. Cada membro da família dirige uma empresa dessa. Uma empresa exatamente. dessa, né? Certo. Então, como a gente vai falar sobre planejamento financeiro, estratégico financeiro, eu queria que você nos explicasse um pouco como a sua formação é matemática, né? Uhum. Então você deve ser muito amigo aí dos números, né? Deve saber fazer uns milagres aí nas finanças. Eu quero que você nos explique aí como fazer um planejamento estratégico e financeiro. Hoje, como é que você faz na Cavalheiros o planejamento financeiro e estratégico? Eu acredito muito, Romildo, que você não planejar, você já está planejando um fracasso, né? Então você tem que planejar muito bem onde você quer chegar, né? Primeiro passo é saber onde eu quero chegar, né? Tem uma história que o cara perguntou, essa estrada dá em qual caminho? O cara disse, para onde você quer ir? O cara disse, não sei, eu só quero saber que caminho vai. Ele disse, então, tanto faz o caminho que você vai pegar. Qualquer caminho, para quem não sabe onde quer ir, tá certo, né? Então o primeiro ponto é fazer para onde você quer ir. E o financeiro é o que vai dar aquele combustível para chegar até lá, né? Vai dar aquela força. É como se você estivesse subindo uma escada, o planejamento financeiro vai ser aquela energia que você tem para subir a escada, né? Basicamente isso é como a maneira de fazer o planejamento a longo prazo. Certo. Até porque dentro do planejamento financeiro ele tem as etapas
que envolve o fluxo de caixa, que a gente vai falar mais na frente. A parte de compra de matéria-prima, pagamento de despesas, recebimento. Então, como é que funciona hoje essa dinâmica dentro da Cavaleiro? Sim, pronto. Esse é um dos pontos principais, né? O fluxo de caixa. Né? Então, a gente calcula qual é o prazo que a gente vai vender, né? E qual é o prazo de fabricação. Então, o prazo que a gente vai vender hoje é 30, 60, 90, 3 vezes. Né? Então, o prazo médio ali é pegar metade, né? O médio ali vai ser sempre o meio. Então, vende 30, 60, 90, 120, 150. Pega o do meio ali, vai ser o prazo médio. Então, pegou o prazo médio, somou com os dias de produção. Então, aqui na Cavaleiro hoje a gente está, em grande maioria, 30, 60, 90, 60 dias médio. Produção aí dá 30 dias, né? Então 60 com 30, 90. Então a gente busca muito isso, o fornecedor dá 90 dias para a gente pagar. A gente encaixando isso, o nosso fluxo de caixa bate certinho, né? A gente tem 90 dias para pagar e 90 dias para receber do cliente. Isso é na conta mais fácil que existe, né? E tem um grande erro, Romildo e Alisson, que muitos confeccionistas cometem, que eles calculam o fluxo de caixa quando a peça está pronta ou quando a peça é vendida. Mas o cálculo de recebimento não é esse. Ele inicia desde a compra do insumo, que você comprou. Você pode passar 15, 20, 30 dias para produzir aquela malha, mas aquele título ali, aquele boleto daquela malha, ele vai chegar na data. Então, eu acredito que a forma mais correta de calcular esse fluxo é, de fato, desde o início do processo. E o processo inicia com a compra da malha. Sim, perfeito. São pontos cruciais, né? De um planejamento eficaz, né? Porque o financeiro a gente fala muito que o comercial é o coração da empresa, mas o financeiro é o coração da empresa, porque não adianta entrar o dinheiro e não ter um planejamento para que esse dinheiro seja bem aproveitado, para ser utilizado da forma correta. Então, assim, falando mais nessa parte financeira, porque a maioria das empresas aqui na região, como vários que passaram por aqui, falaram que começaram a coisa meio que no intuitivo e foi durante muito tempo, foi fazendo dessa forma, achando que estava fazendo a coisa certa, como eles deram muito certo, aí acham que tem que continuar fazendo desse jeito, mas a gente precisa mudar, porque eu sempre digo que o termômetro do crescimento é justamente você sentir que precisa organizar, que precisa melhorar, e isso aí é o termômetro, porque você está crescendo. Então, qual a relação de um planejamento estratégico e financeiro? Eu queria, assim, tem um planejamento financeiro e o estratégico. Qual é a relação dos dois, assim, e qual a importância dos dois na empresa? Então, o planejamento estratégico ali é a longo prazo, né? Ele vai ditar o que você vai fazer. E o financeiro é aquele que vai dar a retaguarda, aquele que a gente comentou aqui, que é o que vai dar o combustível. Né? Você falou na questão de mudar, né? A mudança é necessária. E para mudar, a gente precisa ter caixa. Né? A gente fala fluxo de caixa, então a empresa ela tem que ter dinheiro em caixa. Então, o foco do empresário é manter dinheiro em caixa. Né? Aquela frase, né? Eu quero ser pobre, mas minha empresa tem que ser rico. Né? Não adianta eu ser rico primeiro do que minha empresa. Né? Então, se eu sou pobre, minha empresa tem que estar rica. Depois eu me tornar rico depois da minha empresa. Hoje em dia a gente tem uma troca ali, né, de lugares ali que a gente quer ficar rico antes da nossa empresa. Aí não dá certo, né? O caixa, a conta não fecha. A conta não fecha. E o caixa é muito difícil, né? Eu fiz consultorias para alguns colegas meus ali, mexo com tinta daqui da região do Caruaru, né? Então ele fala muito, ele diz, olha, qual é o valor que eu tenho que ter em caixa? Depende muito, varia muito de empresa para empresa. Tem empresa que tem 100 mil em caixa que está pobre. Tem empresa que tem 10 reais que está rica. Depende muito do fluxo de caixa que a gente estava citando ali, né? Inclusive, a gente conversando nos bastidores aqui, antes de iniciar o nosso podcast, o Alisson falou que abriu uma operação no sul do país, que terminou por mudanças de estratégia, ele reverteu e não existe mais essa operação. Então isso está dentro do plano de crescimento. Se você tem um planejamento de crescimento da empresa, o planejamento financeiro ele tem que estar atrelado. Até porque corre o risco de você crescer e não conseguir dar continuidade porque faltou dinheiro. Exato. Então, para isso, a gente precisa ter o quê? Alguns indicadores importantes, que é preciso ser perceptível isso, para você tomar uma decisão dessa. De chegar e
finalizar uma operação que a princípio se fez planejado e se esperava um retorno que, se você não tiver esses indicadores, você não vai ter como avaliar isso e como analisar de maneira a você chegar nessa decisão e fechar. Então, quais são os indicadores assim que você acha necessários e importantes? Que eu queria que você comentasse alguma coisa em relação a isso. Sim. Da Cavalheiros. Perfeito. O indicador que a gente mais usa lá é o DRE, né? A gente faz DRE mensal, né? Demonstrativo de resultado do exercício, ali, né? Voltado muito para nossa realidade, né? Não vai ter um DRE, a gente não tem aquele DRE ali que o contador faz, que eu faço também com a minha formação ali, mas a gente faz um DRE que encaixe na nossa expectativa ali do que a gente precisa olhar, né? Os indicadores que a gente quer olhar, né? Não adianta uma empresa que está em crescimento, o indicador que ela tem que ver é o crescimento, né? Em expansão, em lucro, uma empresa que ela já está bem fortalecida no mercado, o que ela quer dar uma olhada? Ela quer dar uma olhada no lucro, né? Então, depende muito de em qual setor ali, em qual etapa de empresa você está, mas o que a gente mais usa lá é o DRE, que é aquele que dá a linha final mesmo de lucro e margem de contribuição. Dentro da DRE, a DRE tem várias linhas. Quais são as principais linhas da DRE que você utiliza? Você mais olha essa aqui, eu não posso deixar de olhar. Eu olho a margem de contribuição, né? Essa é a margem de contribuição. É fácil de fazer, né? Ali no cálculo, mas é difícil seguir ela ali, né? A gente, como faz mensal, né? A gente vê uma variação grande, né? A gente faz da loja e da fábrica, né? Na fábrica ela tende a oscilar um pouco menos, né? Mas na fábrica, nas lojas ela oscila muito, né? Então o que a gente mais olha é isso, a margem de contribuição, é o essencial. Que é importante para quem está os nossos ouvintes, margem de contribuição, qual é a composição da margem de contribuição? Eu vou deixar o Alisson responder, que ele é especialista nisso, para importante. Se eu errar, você me corrige. Tá certo. Mas como a gente faz lá, né? A gente pega o faturamento, diminui o que a gente gastou com produto, CMV, o que a gente gastou com comissão, com imposto, pegou esse cálculo, chegou nesse valor lá, a gente divide pelo faturamento e vê quanto sobrou. Aquela margem de contribuição ali é o que vai ajudar a gente a pagar as despesas fixas. Porque as despesas fixas é muito... Ali você descobrir quanto é que gasta em porcentagem. Então a gente joga tudo para porcentagem ali e daquela ali a gente vê a margem de contribuição. Depois de você debitar o que tem de margem de contribuição com as despesas fixas, você tem um lucro ali. E lembrando também que não pode esquecer das taxas e impostos, né? Exatamente. Que aí muitas pessoas esquecem. Aí quando debita os impostos, aí não sobrou a margem de contribuição. Você tem que entender que você é um fiel depositário do governo ali, né? O dinheiro não é seu, né? Você só está guardando ele ali para passar pro governo. Então, muito importante. E outro ponto importante que eu acho nessa área financeira, e é uma coisa que é um gargalo grande, e é preciso ter uma experiência como a sua preparação, a sua formação. Isso contribui muito nessa sua área financeira. Eu queria que você falasse um pouco de fluxo de caixa, que é um assunto muito complicado dentro das empresas. Aí eu queria que você falasse um pouco. Eu acredito, Romildo, que você tem que usar um sistema, né? Um sistema de gestão, um ERP, que é o que vai dar um norte interessante ali no fluxo de caixa, né? Tem vários aí no mercado, né? Nacional, até aqui na questão da nossa cidade, tem alguns representantes que têm um sistema interessante, então isso vai ajudar muito, né? Mas é aquilo que a gente tinha falado um pouco, que é você conseguir encaixar, né, o que você tem a receber com o que você tem a pagar ali no mesmo dia, um dia menos D mais um, né, que a gente fala, né? Porque você vai receber hoje no boleto, você gerou um boleto para Romildo pagar daqui a 30 dias. Eu só vou receber isso daqui a 31, 32 dias. Então, daqui a 32 dias é que eu vou contar com aquele dinheiro de Romildo. Então, eu faço aquele débito ali. O mundo perfeito é você receber primeiro e pagar depois. Quando eu falo pagar depois, pagar fornecedor e depois. Que muitas vezes não é possível. Ou porque você comprou, não conseguiu produzir, ou conseguiu produzir, mas não conseguiu vender, ou vem para vender, teve que dar um prazo maior. Então, esse fluxo aí, às vezes, quebra. Mas o mundo perfeito é você conseguir vender por 120 dias, receber e, por exemplo, os insumos pagar com 130. Aí você tem uns 10 dias aí de folga, ou que seja mesmo 120. Normalmente, o ideal é ter alguns dias de segurança. Sim. Porque se tiver algum atraso de algum cliente,
você não fique despreparado, vai faltar algum capital para pagar alguma conta. Perfeito. Em alguns pontos, a pandemia, né, que foi uma situação... Um divisor de águas aí pra todo na indústria. mundo, né? Sim. Mas, assim, como tudo tem seu lado positivo, a pandemia ajudou muito isso, a questão do online. O online era uma coisa que poucas pessoas apostavam aqui, né? E tiveram que fazer isso, era isso ou não era. Então, isso ajudou. Então, essa questão de pagamento, no caso de recebimento, hoje a venda ficou mais flexível, porque o online é praticado é à vista, o online. Então mudou muito isso. Onde no passado se trabalhava muito com cheque, se trabalhava muito com faturamento, hoje o online tem esse benefício, você vender e receber à vista, né? Então isso aí ajudou bastante. Fluxo, né? E hoje tem empresas que 80% das vendas dele é do online. Aí tem lá um fixo, tem as lojas como você tem pontos fixos, mas o online ele supera todas as expectativas e você tem a garantia de receber à vista, que isso ajudou muito. Até a pandemia ajudou muito nisso, né? E hoje você tem o setor de online na sua empresa e ela corresponde ao que do faturamento da empresa hoje? Hoje o online eu amplio bastante o online, né? Aquele que ele começou em algum momento no online, né? Começou através do Instagram, começou através do WhatsApp, eu já jogo para online. Né? Então hoje corresponde a 40% hoje do faturamento meu. Tá vendo? Ele começou no WhatsApp ou ele termina em algum momento, ele foi lá pelo WhatsApp. Né? Então hoje o presencial está diminuindo muito. Né? Eu participo muito de rodadas de negócios, que tem aqui na região um sucesso. Né? Foi uma ideia que trouxeram e deu muito certo. Né? Mas é basicamente isso. Em algum momento o online ele está aparecendo. Eu acredito que tem um lado bom. Né, que a gente consegue atender, mas tem um lado ruim também, que eu acredito que quando o cliente ele ia na loja, Romildo, ele comprava muito mais. Compra por impulso. Você Compra vai por numa impulso. loja, porque você vai comprar um sapato, um físico, cinto, uma né? camisa. Se você quer uma camisa, apenas uma camisa, você só vai comprar uma camisa. É porque tem um apelo físico, né? Você tá ali vendo, pegando, olhando, então isso aí. E o atendimento. A questão também de você barganhar o preço, de você pesquisar. Hoje no online, a praticidade de pesquisar, antigamente a gente até pesquisava, mas a gente tinha que ter umas pernas grossas, né? Ia numa loja, ia noutra, ia andando para pesquisar. Hoje não. Hoje eu entro no Instagram lá do Romildo, já pergunto quanto é, já entro no de Wallace, já entro no da Cavalheiro, e assim fica muito fácil, né? E ele mensura só preço ali, né, no online. Então tem um lado bom, né? Mas tem muitos obstáculos. Eu não acredito, ainda não consigo ter uma noção se o online hoje é uma coisa muito boa. Né? Eu tenho os prós e os contras ali, eu acho que está empatado ali. Mas é a vivência do presencial que você teve bastante. A Cavalheiro cresceu com isso, o nome dela, as lojas dela. Então isso aí, mas você vê o mercado pago mesmo, o Mercado Livre, ele está cada vez maior. Está cada vez, né, crescendo cada vez mais. Então isso mostra a potência do online, né? É a questão de uma necessidade, né? Não é a questão de o Alisson achar bom ou ruim, não vai mudar. É o futuro. É o futuro, né? Exatamente. É o futuro. Mas acredito que a gente conseguiria ter a gente tem a necessidade hoje, o que shopping está acontecendo muito, é trazer o cliente para dentro do seu estabelecimento, né? Criar experiência, criar N formas de trazer o cliente para dentro do seu estabelecimento. Mas ainda ali tem muito público para isso também. Tem muita gente que ainda. Eu mesmo sou um que sou muito apaixonado por essa coisa do presencial. Na questão da roupa em si, isso ajuda muito, né? Que você quer se sentir bem, você quer se olhar no espelho, você quer provar aquilo, quer ver qual a textura do tecido na sua pele, como é que você sente, né? Então isso ajuda o nosso ramo a ter essa venda presencial e ter a venda por impulso também, né? Você vai comprar uma camisa, o cara vende a calça, vende um sapato, vende um boné, um óculos, né? Todos esses outros, né? Humanizado. Muito, embora a IA tá aí invadindo tudo, tá tomando conta de tudo, a gente tem que se adaptar a ela, todos têm, porque senão vai ficar para trás, mas o humanizado ainda tem muita gente ainda que defende, tem muito público muito grande para isso também. E a pessoa não pode ter aquela coisa sempre robótica. A pessoa quer também esse atendimento. Esse eu acredito que esse vai ser o grande diferencial, né? A gente tem que humanizar cada vez mais. Se o ser humano ele fizer uma forma muito robotizada, a IA vai tomar isso. Vai. Né? A IA hoje nos Estados Unidos, né, tá fazendo ligação. Liga para você, marca, vende, tudo. Então, de forma automática, você não sabe que é um IA. Isso aí tem que até uma regulamentação, né, para chegar a isso, para o IA, quando começar, já dizer que é um IA, né, atendimento virtual e tal, porque talvez eu não queira falar com o IA achando que é um ser humano, né, mas o atendente, o empresário, ele tem que pensar um pouquinho fora do mecanismo ali regradozinho de uma máquina
e para fazer ser o humanizado, para como fazer você tá diferencial. dizendo. Falando em máquina, em inteligência artificial, hoje a Cavalheiros, quais são as ferramentas que você usa hoje da tecnologia? Hoje eu uso o sistema, né, o ERP, a contabilidade, né, ajuda bastante ali, dá uma diretriz. E eu uso o Power BI, né, um BI voltado aí para do Windows, né, que é o que dita o que a gente está vendendo, o que a gente vai fabricar, né, dá um norte muito interessante a gente. O achismo, ele atrapalha muito, né? E o achismo depende do dia que você vai olhar, né? Você vai dizer, o cara chegou lá, 2 pessoas perguntou sobre laranja lá, você, rapaz, laranja é o que vai vender. Aí não é assim, né? Você tem que ter um número, tem que ter um respaldo ali, alguns indicadores ali, né? Para indicar uns KPI, que é o que vai dar, vai diminuir o erro. Claro que vai existir, né? Claro que vai existir, é impossível a gente acertar em todas, né? Mas acredito que a vida é feita um jogo de basquete, né? Nunca é feito um jogo de futebol, 1-0, 2-1, é 89-80. Então é 89 acertos e 80 erros. O acerto tem que ser maior do que os erros, né? Mas é nessa linha aí que eu penso e o que a Cavalheiro está seguindo. Certo. É importante todo esse aprendizado de hoje. A Cavalheiro eu conheço há bastante tempo, sou usuário. Então, compro nas lojas tanto de Caruaru como de Santa Cruz. E vejo que existe uma infinidade de malhas que você trabalha, de artigos. Em algumas lojas aí entra até a parte de calçados, cinto, acessórios. Pensando nesse crescimento, nessa amplitude aí de artigos, como é que está o planejamento a longo prazo da Cavalheiro? Hoje a gente está em 2025. 2026, 2027, o que é que tem de novidade, o que é que os nossos clientes e ouvintes podem esperar para os próximos anos? A gente está focado no que a gente já faz hoje muito bem, né? Fortalecer cada vez mais a marca, esse posicionamento em marca. E acredito no futuro, Érico, focar em produtos que não amassem com tanta facilidade, com tecidos que aguentem muita máquina de lavar. Isso é uma tendência, né, acho que do mercado como um todo ali. Hoje a gente vive numa vida muito corrida, então hoje todo mundo precisa de uma máquina, precisa da roupa ali seca de forma prática. Basicamente, quase todo mundo está morando em apartamento, uns apartamentos cada vez menores, né, que não tem quintal. Então, apartamento de 55 metros quadrados hoje é quase uma mansão. Quando é grande, quando 55 já é grande. Já é grande, já é uma mansão, né? Então, a gente tá voltada para esse mercado aí nos próximos anos, né? Hoje a gente não está fabricando, né? Está analisando, está vendo questão de custo, né? Trazendo para a nossa realidade. A gente sempre tenta focar em um preço justo, né? Então, a gente está tentando achar o produto que encaixa com nossos clientes ali para a gente elaborar uma coleção voltada para isso, para praticidade. É importante. Isso é uma das missões, né, da empresa, né? Quando a gente fala missão e valores, né? Isso é uma das missões da empresa, trazer um material que as pessoas queiram usar, gostem de usar, que seja confortável, que seja prático também, né? Como você mesmo falou. Exatamente. Hoje a gente usar uma peça que amassa com facilidade já é um problema, isso aí, né? No tempo atual que a gente vive hoje, no mundo que a gente vive hoje, tem que ser tudo com praticidade, porque senão não resolve. Mas assim, tem um ponto que eu coloquei até aqui na nossa conversa, se tratando de você, por conta de eu saber da sua formação e da sua vivência na empresa, a questão do capital de giro. As pessoas falam capital de giro, mas muita gente às vezes nem entende exatamente o que é um capital de giro. Eu queria que você explicasse um pouco, falasse um pouco sobre isso. O capital de giro é aquilo que vai nos dar o recurso para trazer alguma coisa que traga um rendimento, né? Então a gente tem que calcular muito esse rendimento, né? Não adianta a gente pegar um capital de giro a 2%, 3% ao mês e ele não vai gerar esse recurso para a nossa empresa, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque às vezes o empresário está apertado ali, ele diz, não, vou pegar um capital de giro, vai me salvar. Tem que analisar. Eu acredito muito que o capital de giro, né, ele tem que se atrelar das outras coisas que a gente falou aqui, DRE, o fluxo de caixa, né? O que acontece, um maior problema do capital de giro é você pagar a conta que está atrasada. Se você trouxer um capital de giro, ligue para os fornecedores, fale com ele, vou precisar de mais prazo. Porque não adianta, você tem que focar muito, né, aqueles indicadores de endividamento. Uma empresa que deve 1 milhão, talvez ela esteja ótima. Depende se for a longo prazo ou a curto prazo. Se ela estiver devendo 1 milhão amanhã,
Aí é um problema. Mas se Ou ela- não, se tiver um recebimento de 2, É Tá verdade, tudo faz certo. sentido. Mas nesse exemplo que eu estava dizendo era na questão do curto período ali, né? Então você tem que olhar muito para isso, né? O capital de giro é aquele que você tem que pegar, aquele capital de giro e investir em algo, né? Se for para pagar uma despesa ali, né, que não gere receita, tem que ter cuidado, né? Mas capital de giro é basicamente para isso, é aquele que vai dar o fôlego, que vai dar o recurso ali para você trazer alguma coisa que traga lucratividade, né? Aumenta a lucratividade. É muito importante esse ponto aí que você levantou, que é justamente que as pessoas adquirem um capital de giro para pagar as dívidas. Então é como se... E não focou no problema, né? Na raiz ali. Né? Exatamente. Então paga as dívidas e fica sem um produto para poder aumentar e ter esse capital de giro. Aí continua do mesmo jeito, ou talvez nem do mesmo jeito, continua pior, fazendo pior. Então você ter levantado esse ponto é importante, porque isso é que é o capital de giro. Ele já diz, capital de giro é algo para você girar e fazer com que traga mais força para a empresa, não pagar a dívida que não vai trazer, é negociar as dívidas. Diz que dinheiro é feito, ele tem que trabalhar ali, né? Ele tem que trabalhar, ele tem que criar outros filhinhos ali para trazer para você, né? E o capital de giro é basicamente isso, né? E você tem que fazer esse cálculo, né? Eu vou pegar 100 mil, vou pagar a 3% por mês. Então você tem que saber que vai pagar 3 mil ali, quanto vai gerar isso de receita? Num curto período de prazo, né? Exatamente. Então em um mês aí ele vai me gerar quanto? Então tem que focar muito nisso, né? Focar, né, naquele produto que dá mais rentabilidade. Né? Então o planejamento financeiro ele vai focar muito nisso. Qual o produto que dá mais rentabilidade? Né? Aquele que a gente está falando, o Power BI hoje que eu uso, ou pode ser qualquer BI. Né? Pede a um TI aí para fazer isso. Qual o produto que está mais dando rentabilidade? Né? Vamos focar nisso, né? Nesse produto. Não adianta a gente querer fazer um produto novo, trazer um produto novo para a loja se o que está dando lucratividade a gente está deixando faltar. Né? O cara tem uma pizzaria, está deixando faltar calabresa e frango catupiry. Não pode, né? Aí quer botar atum, camarão. Não, faz o arroz com feijão e toca. Que é certo, né? As etapas, assim, isso muda, né? De empresa para empresas, de alguma empresa para outra empresa, de pessoas de interpretação, de consultores, mas é meio que a trinca que eles chamam, que é o capital de giro, a margem de contribuição e o fluxo de recebimento. Então, o que sustenta tudo isso é o capital de giro. Mas se for próprio, excelente. Se for um capital de giro que você está buscando em algum lugar, a margem de contribuição tem que contemplar isso. Porque se não tiver uma margem saudável, você não paga o capital de giro, que foi o que você falou logo no início. E se aí você resolve um problema de capital, buscando mais capital externo, e se seu fluxo de recebimento não casar com o pagamento desse capital de giro, vai virar uma bola de neve. Que vai chegar no dia você pagar esse capital de giro, você não tem o dinheiro para pagar juros sobre juros, daqui a pouco termina o endividamento fugindo do controle e não sendo um endividamento saudável. Porque o endividamento saudável, claro, ninguém quer ter, o ideal é não ter endividamento. Mas o endividamento saudável é onde o fluxo de caixa, ele está encaixado certinho, o fluxo desse recebimento está encaixado nas datas de pagamento do fluxo de caixa e tudo isso aí, o que está deixando saudável tudo é mais de contribuição. Então, eu acho que isso é uma balança, são vários pratinhos que você está segurando ao mesmo tempo, no ar, equilibrando, sim. E o ideal é equilíbrio. Se esse equilíbrio for quebrado, ele pode quebrar a empresa. A gente está, infelizmente, chegando no final, tá vendo? É tão rápido, mas eu queria, assim, para finalizar, pegando um gancho nisso que o Érico falou aí, falar sobre análise financeira. Que você desse aí uma explicação curta, breve, mais prática, para fazer uma análise financeira, para não chegar nesse endividamento que o Érico está falando aí. Como analisar esses dados, através de que analisar esses dados, para que tenha uma análise financeira para precaver de todo esse problema. Porque a maioria das empresas no financeiro sempre tem problema. Ninguém tem um financeiro, por maior que a empresa seja, se não tiver uma análise, se não tiver um planejamento, ele vai ficar da maneira que ele falou aí, um endividamento descontrolado. Então eu queria que você explicasse um pouco sobre a análise financeira. Análise, né? Eu acredito que o primeiro ponto da análise é você fazer onde você está hoje. Faz o retrato um momento zero. Então fiz um momento zero hoje, é o que eu
tô aqui. Então a primeira análise é essa. Depois, onde eu quero ir. Pronto, analisei essas duas coisas, onde eu estou, onde eu quero ir. Agora vem um fluxo de caixa, capital de giro e margem de contribuição ali para validar tudo isso. Então, acredito que um indicador para a gente não perder ele nunca é margem de contribuição. É um indicador que tem planilha online, tem muita coisa que consegue puxar ali. Tem que ter cuidado para fazer ela certinha. Não esquecer dos impostos. Dos impostos, né? E calcular, porque é um cálculo fácil, só que às vezes tem algum... Quem vende serviço, né? Se atrapalha um pouco ali nas horas de calcular, né? Então, focar muito nessa margem de contribuição e saber para onde quer ir. Né? Então, e o fluxo de caixa é aquele que você tem. Hoje em dia, o fluxo de caixa ajuda muito também com recebíveis, né? Então, você consegue balancear ali um pontual, né? Botar sempre isso na cabeça, né? O recebíveis ali, a antecipação de recebíveis tem que ser algo pontual, né? Não pode ser uma coisa rotineira. Vai corroer a margem de contribuição. Exatamente. Mas acredito que na pandemia ali, né? Os empresários ficaram muito mais fortes, né? Eles aprenderam muito a fazer esse custo, né? Todo mundo foi para dentro do seu próprio negócio, passou um mês ali parado, né? Muita gente passou um mês parado, depois voltou a 100% ali, né? Então, aquele momento ali, todo mundo foi para dentro de casa fazer custo. Eu acho que deu um amadurecimento no Brasil todo, né? E na região também eu vejo que isso aí, hoje em dia, o povo sabe fazer conta, né? Foi um aprendizado importante para a evolução do nosso mercado aqui. Ok, meu amigo, olha, mais uma vez eu quero lhe agradecer a sua presença aqui. O conteúdo que você trouxe foi de suma importância para todos os ouvintes da CBN. Agradecer mais uma vez ao Érico, representando aqui a Nacional Têxtil, que é o apoiador do nosso programa Confecção que Dá Certo. E a todos os ouvintes da CBN, muito obrigado pela audiência e espero que realmente seja de muito proveito para vocês tudo que a gente vem trazendo durante todo esse tempo. Obrigado pelo convite, Romildo, Érico, e vamos que vamos aí crescer cada vez mais a região nossa aqui. Com certeza. Obrigado. Podcast Confecção que Dá Certo. Oferecimento Nacional Têxtil, criando a moda junto com você.